E aí, fellas, estamos aqui então com um casal de brasileiros que estão morando em Manchester. E aí a gente tem algumas perguntas, né, que o pessoal postou aí na nossa fanpage. Já que a gente vai falar de intercâmbio, tem uma história muito interessante, porque eles se conheceram no intercâmbio há muitos anos atrás, não foi isso? Como é que foi essa história aí? Exatamente. O que acontece? Eu tenho uma escola de inglês em Goiânia, né, uma escola familiar, sou uma empresa familiar. Falei, não, vamos fazer uma experiência dessa para eu poder realmente sentir, não só indicar assim, verbalmente, mas ter vivido isso. E aí decidi, assim, vim para a Inglaterra e fui para Bournemouth, que é uma cidadezinha no sul da Inglaterra, que é perto da praia e tudo. E lá encontrei o Gustavo logo no primeiro dia. Isso foi 2000... Não, peraí, 97. Isso, dezembro de 97. Eu tinha acabado de fazer uma viagem em julho com os meus amigos pela Europa, era naquela época que o dólar estava 1 por 1. Uau. E aí chegou no final do ano, eu tinha outras férias no meu trabalho e fiquei pensando o que fazer. E aí decidi também fazer um mês de curso na Inglaterra. Estava em dúvida entre Estados Unidos e Inglaterra e acabei decidindo também por Bournemouth, foi lá que a gente acabou se conhecendo. Que é uma cidade não tão, assim, popular no intercâmbio, é uma cidade pequena, né? O que vocês podem falar, assim, o que vocês mais curtiram no intercâmbio de vocês nessa época? Aliás, para vocês verem que intercâmbio não é só para aprender idioma, né? Você acaba encontrando a pessoa da sua vida, né? Agora eles são uma família, são 3 filhos, né? Estão casados e estão aqui de novo fazendo intercâmbio. E como que foi o primeiro intercâmbio de vocês, a adaptação de vocês, se vocês aproveitaram, né? Qual que era o objetivo de vocês naquela época? Na minha opinião, assim, por que eu escolhi Bournemouth no sul da Inglaterra, uma cidade menor? Eu estava, na verdade, fugindo de brasileiros, né? A gente tinha ouvido falar bastante que em Londres tinha muito brasileiro, que era muito fácil de encontrar brasileiro, então eu falei, vou escolher uma cidade menor. Assim... Claro, foi ótimo porque eu encontrei a Juliana, mas ao mesmo tempo, logo na primeira conversa que a gente teve, a gente começou a falar só inglês e a gente decidiu que faria dessa forma para a gente poder aproveitar. E foi bastante proveitoso. Eu evoluí bastante o meu inglês lá, a gente conseguiu fazer algumas viagens, algumas junto com um grupo, outras só a gente. Foi bastante interessante. Exato, assim, uma coisa que eu acho o motivo pelo qual eu fiz a opção de Bournemouth exatamente por ter que encontrar poucos brasileiros, né? Porque acho que o mais importante no intercâmbio, se o seu objetivo é não só viver a cultura daquele lugar, mas principalmente o inglês, aprender o inglês, que eu acho que é o que a maioria busca, se você for com parente, sabe, amigo, você retarda muito esse processo de aprendizagem. Então, como eu fui com o objetivo, inclusive, assim, era a empresa que estava... assim, affording, né, o curso lá, então eu realmente precisava aprender. Então logo no começo, eu sou brasileira, eu falei assim, I'm here for the English, so we have to speak English. E assim a gente conseguiu, claro que não foi o tempo todo, né, mas a gente conseguiu levar isso por um tempo. Então a maior dica que eu acho que é importante para quem está buscando aprender inglês é realmente ir para um lugar que você vai encontrar o mínimo de brasileiro possível, e porque dá saudade, dá vontade de falar a sua língua, mas se você não tem essa oportunidade, você é forçado a falar inglês, e com isso o seu inglês vai melhorar. Mas assim, eu acho que aquela questão de passar um mês ou aprender meu inglês, igual às vezes acontece lá na escola, o pessoal sai e volta, não aprendi inglês, fiquei um mês fora e agora eu quero pegar um nível mais avançado. Isso não acontece, porque em um mês você não faz milagre, né? Então precisa... básico, né? Precisa de tempo e precisa de prática. Em inglês, na minha opinião, eu até sou professora de inglês, é prática. O objetivo maior, assim, para poder evoluir, tem que praticar, tem que estudar. Eu já contei a minha história aqui, foi mais ou menos assim mesmo. Eu não saía da bota da minha esposa no começo do intercâmbio, depois arrumei um trabalho onde não tinha nenhum brasileiro, fiz amizade com o pessoal, sempre ficava de fora nas conversas, não entendia nada, mas foi impressionante que a partir do momento que eu aprendi pelo menos o básico, a perguntar, a ser curioso, o inglês faz assim, mas você tem que estar no meio, você tem que estar com eles e é ruim porque toda hora você quer chamar um brasileiro para te ajudar, para explicar alguma coisa para você, mas tem que deixar o cérebro sair fumaça, e porque você está ali para isso, né? É sofrido, mas vale a pena, né? Mas se você fica um mês, por exemplo, falando só inglês, claro que não dá para quem nunca viu inglês aprender tudo em um mês. Osmose, né? Mas quem já sabe um pouquinho, se você realmente fica imerso nessa cultura e falando, realmente existe uma evolução grande. É claro que se isso não se mantém, se você não volta para o Brasil, tal, já vai perder um pouquinho daquela fluência e tal. Mas assim, eu acho que dá para ter um upgrade, né? Mas você precisa realmente estar falando inglês e praticando o tempo inteiro. Passaram-se 20 anos e eles decidiram fazer intercâmbio de novo. E como que veio essa ideia? Qual que é a proposta? Qual que é o objetivo de vocês agora?
Desde quando nós nos conhecemos, a gente sempre falou em morar fora. Sempre foi um objetivo nosso de... Não é uma ideia recente. Não é uma ideia recente. É uma a gente ideia sempre teve esse sonho, claro, que as coisas vão acontecendo, a gente teve os 3 filhos nasceram, no momento você está empregado, ela tem a escola lá em Goiânia, e as coisas não aconteceram na velocidade que a gente queria. E esse ano, em junho do ano passado, eu saí da empresa que eu trabalhava, a empresa foi vendida, a operação dela no Brasil, e aí a gente falou assim, bom, agora é o momento. Nosso filho mais velho, o Nicolas, está com 14 anos, se a gente demorar um pouco mais, ele vai acabar não indo com a gente, porque ele vai começar a querer fazer faculdade e tal, e aí foi o momento que a gente decidiu, agora, vamos começar a nos planejar, isso foi meados de setembro, para que a gente pudesse concluir e realmente fazer a mudança agora no começo de dezembro. A gente tem um objetivo que é melhorar o nosso inglês, unir mais ainda a nossa família, né? Porque são só nós 5 aqui, então esse também era um objetivo. Lá a gente trabalhava muito, Gustavo viajava muito e a gente não tinha muito esse momento só nós 5, sabe? Sim. Desde quando os meninos nasceram, sempre trabalhei demais e não tive esse... E a gente queria isso, sentar também a família unida, só os 5 e viver esse momento, não a vida inteira. Não temos vontade de viver essa vida inteira. Mas... trazer essa oportunidade para os meninos também. Legal. Por falar nos meninos, como que está sendo a adaptação deles, assim? Me fala um pouquinho da idade deles, né? E qual que foi, se teve alguma resistência deles se mudarem, né? Acho que tem que sair daquele convívio, amizade, colegas da escola, a própria família, a cidade, né? Como que foi essa resistência, se eles aceitaram numa boa e como que está sendo aqui hoje para eles, se eles mudaram aquele conceito ou se não tinha nenhum preconceito no caso. Com certeza, principalmente para o mais velho, o Nicolas, são os 3 meninos. O mais velho, o Nicolas, tem 14 anos, o do meio, o Luca, tem 12 anos e o mais novo, o Thales, tem 8 anos. Bom, como são 3 meninos, então eles são muito amigos entre eles, são muito unidos. Claro que isso facilita no momento de eles estarem aqui, não é um menino que está sozinho. Eles já chegaram aqui com amigos, o que facilitou bastante a chegada deles. Mas para dar a notícia para eles não foi um momento muito fácil, principalmente para o Nicolas, o mais velho. Ele tem uma turma de amigos muito forte lá no Brasil, que eles estavam sempre viajando, sempre juntos. E a gente sentiu que ele foi o que mais ficou penoso de largar os amigos dele para trás. Mas é um menino muito bom, um menino bastante tranquilo, que aceitou, nenhum deles fez... Ninguém resistiu. Ninguém falou assim, não vou, e começou a dar birra e fazer pressão para realmente não vir. Não, eles... Querendo ou não, também é uma ótima aventura para eles também, né? Sem dúvida. Eles não enxergam muito ainda dessa forma, né? Então, assim, quando você dá a notícia, a primeira coisa que eles viram foi essa questão assim, eu vou ficar longe dos meus parentes, dos meus avós, dos amigos. Então, assim, eles não enxergam muito essa questão da oportunidade, por enquanto. Mas como são meninos bons, eles não se rebelaram contra a ideia, né? E, assim, a forma que a gente colocou também, porque é uma coisa que a gente sempre quis muito. Então, a forma que a gente colocou para eles foi uma coisa assim, nossa, vai ser super legal, uma oportunidade. A gente tem falado muito das oportunidades. Então, assim, tinha hora que eles compraram bem a ideia, aí ficavam, assim, excitados sobre a situação, tal, perguntavam, tal, e tinha hora que vinha um pouquinho daquela saudade, tal, mas, assim, ninguém foi rebelde, todo mundo aceitou super bem. Agora, eu acho que a adaptação deles aqui foi, assim, melhor do que a gente esperava. Sério? Foi bem melhor. Como que tá sendo? Eu acho que a escolha da cidade foi bastante feliz. Quer dizer, os nossos 3 meninos, eles são viciados em futebol, eles adoram futebol. Manchester, então, não podia ser um lugar melhor. Aliás, mas não foi escolhido à toa. Até um dos motivos que fez a gente escolher Manchester foi para poder... convencê-los de que nós iríamos para uma cidade na Inglaterra onde o futebol... Então já tá respondida uma das minhas perguntas. Por que vocês escolheram essa cidade, né? Tem algum palmeirense na família? Não, todos são santistas. Tá, na família, porque tem o Gabriel Jesus jogando aqui agora no Manchester. Eles estão bastante felizes com o Gabriel Jesus aqui, eles têm acompanhado bastante. Até ontem teve um jogo, né? Eles acompanharam o jogo, fez o primeiro gol aqui, eles estão super empolgados. Tudo que já foram visitar o estádio? Foi. A primeira coisa que eu fiz, que a gente veio em novembro primeiro,
para poder organizar a casa, Isso escola. É importante, uma dica importante também. A gente não simplesmente caiu de paraquedas aqui. Com 3 né? meninos, o que traria uma complicação grande, né? A gente conseguiu vir antes um pouquinho para poder dar uma organizada no meio de campo. Em casa, a gente usou muito a internet, assim, para poder pesquisar casa, porque hoje em dia, com a facilidade da internet, você vê tudo, você vê a rua, você vê o mapa da cidade inteiro. Então, a gente começou, inclusive, por boas escolas. Então, uma vez que a gente escolheu Manchester, pelo fato de... A gente queria sair de Londres, porque é mais barato o custo de vida, né? Numa cidade, né, que não seja longe. Querendo ou não, aqui é uma cidade enorme, né? Eu sei que a gente sabe que Londres é uma cidade bem grande, é a metrópole, é a maior capital e a maior cidade da Inglaterra. Manchester é a terceira maior cidade na Inglaterra. E eu vou ser bem sincero, eu saí para fazer umas imagens da cidade e eu me perdi o tempo todo. Se não fosse o meu amigo Google Maps ali, eu não voltava para cá hoje. É grande, é complexo. A gente não queria cidadezinha de interior, porque a gente queria ter, assim, dar para eles essas oportunidades de cultural, né, de artística, do futebol e tal. Então, assim, tinha que ser uma cidade grande, que a gente poderia achar boas escolas, mas não tão grande quanto Londres, né, que a gente pensou. A gente pensou em Londres, Leeds, Birmingham, Warrington, né? Warrington. Mas não tinha esse cenário exatamente, não tinha esse apelo futebolístico aí, que convencesse a molecada a vir com então, essa foi isso. Mas a gente pesquisou muito sobre Manchester antes, né? Então, assim, em casa a gente colocou algumas coisas do YouTube, o Gustavo sempre procurava alguma coisa. Então, à noite a gente reuniu algumas vezes com petisquinho, alguma coisa assim, para chamar a atenção. Então, hoje a gente vai assistir. Aí tinham brasileiros, né, fazendo turismo e tal, que mostravam que moravam aqui, que estudavam na Universidade de Manchester. Então foi assim que a gente começou. Aí eles viram o museu, né, do futebol, tal, que chamou muita atenção. Então a gente deu uma preparada antes. A escolha da casa, a gente selecionou algumas casas para a gente poder ver, selecionamos as escolas e aí a gente veio em novembro. Então a gente ficou aqui, foram 10 dias? 10 dias em novembro. E aí foi em novembro, eu já pesquisei qual seria o primeiro jogo do City que teria quando a gente chegasse aqui, aí já comprei os ingressos. Então a gente chegou no final de semana, né, sábado, domingo, na quarta-feira, a gente já foi ao estádio para poder ver. E aí já quebrou o gelo, a molecada já... E hoje eles estão fazendo, um já fez teste no Everton, outro vai fazer teste agora no Everton também. Sério? Que legal. No Manchester City também eles já foram chamados para fazer alguns treinos lá, então já estão... E como é que eles estão se virando com o idioma? Como que é essa preparação para cada faixa etária nesse caso? O que acontece? Como a gente tem a escola, eles estudaram inglês lá na escola. E aí a gente... então, assim, já estavam bem preparados. O mais velho, de 14 anos, já faz inglês lá, tem 8 anos. Então, assim, ele consegue se virar bem. O Luca, que tem 12 anos, assim, eles conseguem falar bem inglês, escrever. Porque com uma mãe professora também acho que já facilita um pouco. Eles já chegaram com uma base, pelo menos. Uma base bem boa, né? Você percebe que assim, eles estão deslanchando muito rápido, né? Eles estão pegando uma fluência. Os mais novinhos geralmente são os esponjas, né? Que ele suga tudo que falam pra ele. O de 8 anos é o que menos tinha inglês, mas é o que tá mais aprendendo. E mais imbuído, porque como a gente tem esse objetivo e a gente não sabe exatamente quanto tempo a gente vai ficar, a gente colocou assim, no mínimo 1 ano e no máximo 3. Talvez a gente fique só 1 ano, se o Gustavo não conseguisse arrumar alguma atividade, algum trabalho e tal, a gente não vai ficar só 1 ano. Então a gente tem que aproveitar ao máximo esse ano para principalmente aprender o inglês, eles, né? Além de nós, eles também. Então, a gente tem, depois que a gente começou a fazer aula aqui na Burlitz, que foi na segunda-feira, a gente começou a falar só inglês em casa. Então, assim, essa semana... Aquela fase de adaptação. Mas tá bem legal, você vê a evolução muito rápido. E no caso mais novinho, como é que ele tá se virando? Assim, vocês têm ajuda de alguém? Vocês têm alguma creche, alguma pessoa que cuida? Como que é? Não, a gente escolheu as escolas realmente bem próximas da nossa casa. A escola do Thales está a 5 minutos de bicicleta lá de casa. A gente já organizou o Lucas sai da escola dele de bicicleta, passa na escola do Thales, pega ele e vai para casa. O Nicolas estuda ao lado da nossa casa, a gente vai a pé. Então, quando os dois chegam, o Nicolas, que é o mais velho, já está lá. E aí, eu vou estudar aqui na parte da tarde só na quarta e na quinta. Então, segunda, terça e sexta eu vou estar lá à tarde com eles. E aí, nesse períodozinho pequeno que a gente fica fora, eles se viram tão se organizando sozinho. E a gente organizou de eu fazer o contrário, entendeu? Então, ele vai ficar aqui à tarde 2 vezes por semana, né? Quarta e quinta, e eu vou ficar os outros dias para ter sempre alguém em casa na hora que os meninos chegarem e ajudar nessa questão também de levar nessas atividades do futebol que a gente está
Então, assim, a gente conseguiu organizar bem, sem empregada, sem ninguém. A molecada tá ajudando bastante lá também, começando a se virar bem. Ah, que bom. Isso é uma coisa muito interessante também, sabe? Assim, a questão dos afazeres de casa, né? Que é bem diferente do Brasil, onde a gente sempre tem uma ajuda, aqui a gente não tem ajuda nenhuma. Primeiro que é mais fácil, né? Assim, a questão do botãozinho ajuda muito, né? E a questão dos meninos também, a gente tem colocado para ajudar, assim, lavar a louça, ajudar na... Tem que estar disposto a fazer isso, né? Tem que estar todo mundo realmente imbuído no espírito de ajudar, para que a coisa funcione bem, não sobrecarregue ninguém. Exatamente. Mas funciona, fica gostoso, une a família. Legal. Vocês comentaram que os meninos vão de bike para a escola. Como que fica a questão da segurança? Vocês estão tranquilos? Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre algum caso de violência? Desde que a gente se conheceu, a gente mora em Goiânia, a gente mudou lá. Eu mudei para Goiânia em 99, quando a gente se casou. E como que é lá? Cara, Goiânia é o seguinte, quando eu mudei para lá, Goiânia tinha aproximadamente, estava com 600 mil habitantes naquela época, hoje está com mais de 1 milhão e 200. Então, obviamente, com isso, a violência cresceu bastante. Depois das ações que foram feitas no Rio de Janeiro, em São Paulo, piorou um pouco mais. Então, a gente sentiu uma piora grande na segurança em Goiânia nesses últimos anos. Então, a gente sempre teve preocupação com isso. É claro, a gente vem para a Europa, vem para o Reino Unido, a gente tem sempre a ideia de que aqui é um lugar mais seguro e até o momento nada que desabone essa fama. Mas a gente não deixa de tomar os cuidados que a gente sempre tomou quando morava no Brasil. Então, sempre quando eles saem da escola, eles ligam avisando a gente que estão saindo. Quando eles param num ponto, por exemplo, para pegar o Thales, eles avisam a gente que pararam. Quando chega em casa, eles avisam. A gente monitora eles pelo celular, pelo WhatsApp, e entrega um pouco na mão de Deus também. E assim, evita sair sozinho, né? Como eles são 3, então a gente não tem essa preocupação. Vamos andar de bicicleta no parque. Eles começaram a conhecer a cidade antes da gente, inclusive, assim, começaram a desbravar a cidade com a questão do Pokémon GO, né? Que eles queriam. Então foi até legal que eles começaram a sair atrás de Pokémon, mas sempre os 3 juntos. E foi a dica que a gente deu. Falou, não tem problema, é seguro, a gente tem que passar essa confiança para eles, mas é sempre os 3 juntos. Então, por exemplo, vai de bicicleta, vão 2 juntos, pelo menos, né? O Luca tem um pedacinho a mais que ele faz para poder chegar sozinho, mas ele já está com 12 anos, então é mais tranquilo. E tem vários amigos que vão de bicicleta também, né? Aí o Gustavo fez uma vez com eles, né? Para poder ir de bicicleta. A gente foi no final de semana, foi ver como é que é, deu as dicas de onde atravessar e tal. Seguir todas as regras, usar o capacete. Exato. As regras, né, ciclísticas que a gente normalmente, às vezes, ignora, né? Então, assim, seguir bem direitinho, ver qual que é a linha do ciclista mesmo, cuidado com o pedestre, o capacete, as luzes à noite, porque aqui escurece tão cedo, né? Que muitas vezes, assim, 4h30 já está escuro, então ligar as luzes. Então a gente não deixa, eles pedem para não ficar sozinho, ficar sempre um protegendo o outro. É isso aí. Então vocês alugaram uma casa, né? Para toda a família, vocês estão em 5. E vocês comentaram que vocês compraram um carro. Então fala um pouquinho dessa questão do transporte, por que valeu mais a pena comprar o carro? A questão do carro, primeiro, uma família com 3 meninos é bastante complicado se você não tiver um carro. Sempre que a gente viajou, a gente sempre buscou usar o transporte público da cidade. O transporte público daqui de Manchester é excelente, mas realmente para ter um pouco mais de conforto e para, se alguma coisa acontecer, a gente realmente precisou de um carro. Não foi um processo complicado, óbvio. Eu, como cidadão europeu, as coisas foram bastante facilitadas, tanto na entrada do país quanto no aluguel da residência. Então, procuramos um carro através da internet. Qual foi o cálculo que eu fiz? A gente poderia comprar um carro usado mais barato, mas a gente, além de ficar com medo, como a gente não é daqui, a questão de manutenção, se alguma coisa acontecesse, como é que a gente ia fazer, mas também sobre a desvalorização do carro. Então a gente não queria nem um carro novo, que a desvalorização seria grande, nem um muito antigo. Que fosse dar problema logo no começo, que a gente não saberia onde levar, às vezes o que fazer, quanto seria isso, né? Mas assim, a gente viu carro até de 3 mil pounds para vender na internet, super barato. Bastante barato. Então a gente pesquisou, então a gente comprou um Ford X-Max, né? Um X-Max. Que está nos servindo bem. O carro é muito bom, tem ajudado bastante a gente aí a tocar o nosso dia a dia. O processo da casa, eu acho que para alugar a casa foi mais complicado do que para comprar o carro. Qual a diferença? A gente, assim, apesar do Gustavo ter uma prima que mora em Londres, então a gente podia colocar ela como
Fiador, alguma coisa assim. Mas geralmente o pessoal pede, mas eu quero o contato de um ex-landlord, alguma coisa assim, né? O que a gente acabou negociando, eles queriam fazer um contrato de um ano, fazendo pagamento antecipado, né? Que a gente pagasse um ano antecipado de aluguel, que a gente achou completamente inviável. E o que a gente conseguiu negociar com eles foi fazer o pagamento de 6 meses. Então, nós fizemos um contrato de 6 meses e pagamos antecipadamente esses 6 meses. Ou seja, mesmo sendo cidadão europeu, ainda teve essa dificuldade aqui por não ter nenhum histórico de crédito na Inglaterra. O que eu senti até agora é que é bastante importante para os ingleses essa história do crédito bancário, então, do histórico. E, obviamente, como eu não estou recebendo salário fixo, não sou empregado fixo aqui na Inglaterra, as coisas se complicaram um pouco nesse sentido. Mas isso é muito comum. A gente, lá na Irlanda é a mesma coisa, a gente já está lá há 3 anos trabalhando com público, com estudantes, e a gente recebe muitos casais e a história é exatamente a mesma. Eles pedem uma referência de salário, né? Uma companhia na qual você trabalha, uma referência de um ex-landlord, no mínimo essas 2 opções, o que também é muito menos burocrático do que no Brasil, né? Que os caras pedem... fala que no Brasil é muito mais burocrático. Tem vezes que você precisa de 2 fiadores. Mas você sempre acaba encontrando aí pessoas que acabam... tá bom, você paga alguns aluguéis adiantados e a gente fecha negócio, né? Sempre acaba acontecendo. Quais os principais benefícios que vocês encontraram nesse projeto de ficar 3 anos, tanto vocês quanto as crianças, fora toda a questão profissional, assim, o que vocês acham que vocês conseguem absorver, tanto vocês quanto as crianças, dessa questão cultural também do europeu, dessa coisa toda certinha, as pessoas serem um pouco mais honestas, né? Chegar no horário, essas responsabilidades do europeu, né? Que eles são muito exigentes também. Vocês acham que isso pode trazer alguma coisa tanto para os meninos quanto para vocês? Como vocês já pararam para pensar sobre isso? Na verdade, muito mais do que a questão profissional, o que nos trouxe aqui foi realmente a questão familiar. Eu morei com meus pais na Alemanha quando eu tinha 11 anos e para mim foi uma experiência inesquecível. Foi o ano que eu fiquei mais próximo dos meus pais, foi quando realmente a gente conseguiu se conhecer. Meu pai também viajava muito, era repórter fotográfico, então raramente estava em casa, então foi um momento que a gente conseguiu ficar junto com ele. Então a nossa ideia, sempre que a gente conversou, foi exatamente essa, a gente poder e também tirar um pouco eles daquela vida mimada, entre aspas, que eles tinham lá no Brasil, ou seja, deles poderem ter a liberdade de ir para a escola de bicicleta, deles terem que se virarem com as coisas deles, deles terem que ajudar na casa. Sim, ficarem mais independentes, né? E essa independência, querendo ou não, com a segurança que a gente tem aqui, que é um pouco maior do que a gente tinha em Goiânia, dá a eles essa liberdade, né? De pegar um ônibus sozinho, de andar de bicicleta à noite, num parque escuro, e aí as questões, às vezes, responsabilidades também, né? De fazer a que traz cama, a responsabilidade, de arrumar a cama, assim, coisinhas como arrumar a cama. A gente dividiu as tarefas, sabe? Que é alguma coisa que é legal, que não ficou pesado para ninguém. E assim, a gente está curtindo muito essa questão de ficar em família. Por exemplo, quando a gente morava no Brasil, a gente saía muito, tinha muitos amigos, curtia muito a vida e tal. E o que é legal também, é muito legal. Mas acaba que você sai para algum lugar com os amigos, você fica com os adultos e as crianças ficam lá, né? Então, assim, você faz uma festa. E isso a gente, aqui, como a gente não tem amigos, a gente ficou muito unido, né? Então, isso é o que eu mais acho que assim, juntamente com a aprendizagem de inglês, é um objetivo, o nosso maior objetivo realmente é esse. É isso aí. E se tiver que dar uma dica pro pessoal, eu acho que quando você está morando num país que não é o teu, principalmente num país desenvolvido, onde tem as regras bastante rígidas, né? Não dá nenhum tipo de jeitinho, não querer achar nenhuma forma de ir pelo caminho errado das regras, né? Então, se você segue todas as regras direitinho, procura ser mais inglês do que os próprios ingleses, para evitar qualquer tipo de problema, eu acho que esse é o caminho. Bom, em relação para famílias aí que querem vir, mas que não tem assim um inglês igual ao de vocês e de repente eles querem tentar alguma coisa, vocês já ouviram alguma história de outros casos, né, de pessoas que vieram com família e tentaram com serviços como babá, trabalhar em restaurante, hotel, essas coisas? Vocês já viram casos assim de pessoas que chegaram, investiram no idioma primeiro,
conseguiram um trabalhinho qualquer e foi ajeitando a vida? Você conhece alguém? Assim, vocês poderiam dar alguma dica sobre como se planejar nesse caso? Quais são as principais chaves, assim, para o sucesso nesse caso? É claro, quanto maior preparação você tiver, menos sofrimento você vai encontrar pela frente. Então, quanto melhor você poder se preparar no seu inglês, se você tem a intenção de morar fora, menos você vai sofrer quando você chegar aqui. Goiânia é uma cidade famosa de imigrantes, né? Muita gente sai de Goiânia para morar principalmente nos Estados Unidos, em Londres, então a gente conhece alguns dos nossos amigos, parentes que fizeram essa aventura. E é mais ou menos o que eu estou falando. Quanto maior a preparação, menor o sofrimento. Mas todos podem, se você tiver força de vontade, tiver garra, vão chegar no sucesso. Pode ser loucura também, você tem que fazer uma coisa financeira. Principalmente quando você está com a família, com criança, tem que fazer uma coisa bem feita. Senão, vai chegar no objetivo, mas os riscos são grandes e o sofrimento maior ainda. Bom, você acha que vocês poderiam falar que está sendo assim um dos melhores momentos da vida de vocês, essa aventura, assim, algo que vocês já vêm planejando há tanto tempo? Para mim está sendo realmente a realização de um sonho. Exato. Todo dia que eu acordo, feliz da vida de estar podendo viver o sonho que a gente criou junto, né? E ver o desenvolvimento das crianças, ver o nosso desenvolvimento pessoal, a união que a gente está conseguindo gerar na nossa família, eu acho que tá sendo muito bom. Vocês não têm medo deles ficarem assim, não quero ir embora não? Eu falei pra Juliana, muito mais difícil do que convencê-los eles de vir, vai ser convencê-los depois eles de voltarem. Mas são crianças boas, eu tenho certeza que eles vão... Legal. E a gente sabe que corre esse risco, né? Assim, a gente é consciente de que corre o risco... Muito bom. Assim, mas eu acho que, né, existiu essa combinação, por isso que eu nem vou procurar trabalho. Existiu essa combinação da gente voltar. Né? Então, assim... O planejamento de vir foi bem feito, de voltar também foi bem feito. Tem que ser bem feito também. Exatamente. Gente, estou a fazer assim. Tá. Obrigado, muitíssimo obrigado. Desculpe aí tomar um tempo precioso, né, enquanto vocês podem estar lá com a molecada. Mas vai ser... Que seja útil pro pessoal. Depois eu vou passar o link para vocês assistirem o vídeo quando sair, tá bom? Falou. Por falar nisso, né, a gente podia até falar com ele também. Os meninos começaram a fazer, fizeram só dois vídeos agora, mas abriram um canal no YouTube também. Eles estão passando um pouquinho da experiência deles. Inclusive, quando você falou, eu falei assim, nossa, que engraçado. Justamente isso, passando um pouquinho da experiência deles. Eles fizeram, foram dois, né? Eu não estou muito envolvida, assim, estou vendo mais de longe, Gustavo, que ajuda a editar. E é legal porque, assim, o mais velho edita, o mais novo, o do meio mais criativo e tal, e justamente colocando essas questões, como é que é. Que bacana. Olha, deixa eu dar um recado pra vocês já, molecada. Depois eles vão passar o meu Facebook pra vocês. Vocês entram em contato comigo, vou dar umas dicas de áudio, de equipamento, de programa pra edição, que essa é a minha praia. Beleza? Por enquanto é só brincadeira. Bom, a gente já tem mais de 1 milhão de views, hein? Mais de 1 milhão de views lá no YouTube. Dá uma deixinha pra molecada aí, faz uma propagandinha pra eles de... Pode deixar. Como é que é mesmo? Boleiros em Manchester. Boleiros em Manchester. Olha só, molecada. Você que é jogador de futebol, que quer ser jogador de futebol, fica ligado, porque esses moleques vão dar as melhores dicas. Legal. Gente, muitíssimo obrigado. Show.